Bom dia, meninas, tudo bem? Passando aqui para dar um bom dia para vocês, uma boa semana. E repartir algo que o Senhor colocou no meu coração nessa manhã. E é a respeito daquele texto onde Jesus vem andando sobre as águas, né? E Pedro grita: se é realmente o Senhor, ordene, né, que eu vá caminhando sobre as águas até onde o Senhor está. E aí Jesus falou para ele: venha. Pedro pulou do barco, né? Desceu do barco, pulou na água. Mas quando ele ficou reparando, né, nos ventos e nas ondas fortes, ele ficou com medo. E aí ele começou a afundar e falou: Senhor, me salva. Aí Jesus estendeu a mão, tirou ele da água, né? Levantou ele e disse: como é pequena a sua fé? E aí Jesus faz uma pergunta para ele: por que você duvidou? Isso está lá em Mateus 14, acho que verso 28. Começa no verso 28. Então, assim, além de Jesus, gente, Pedro foi o único homem na história do mundo que andou sobre as águas, né? Pelo menos que eu saiba, eu nunca vi nenhum outro relato. Então, um homem que andou sobre as águas, embaixo de uma ordem de Jesus, é mesmo um homem de pouca fé? Então, assim, Pedro cria muito no poder de Jesus, ele já tinha visto a autoridade, o senhorio de Jesus se manifestando, né? Eu creio que o problema de Pedro não foi falta de fé em Jesus, falta de fé em Deus, mas sim falta de fé nele mesmo e no que Deus era capaz de fazer na vida dele. Um homem simples, sem riqueza, sem uma educação formal, né? Ele sabia que Jesus podia, mas duvidou que Jesus podia nele. E quantas vezes a gente faz isso? Muitas pessoas creem, né, que Jesus cura enfermidade, ora pelos outros, mas quando elas estão doentes, elas têm dificuldade de crer que Jesus pode curá-las. Muita gente crê que Jesus pode perdoar os outros, né? Assim, o amor de Deus cobre multidão de pecados, mas quando é para ela acreditar no amor de Deus, quando é para ela acreditar no perdão de Deus, ela acha que o pecado dela é muito grande, que Jesus perdoaria todo mundo menos ela. Olha só como o ser humano é, gente. Isso nada mais é do que orgulho e um excesso de valor que a gente dá até o nosso pecado, né? Até o pecado que a gente comete. Porque a gente, fazendo isso, a gente menospreza o valor que Jesus pagou para nos redimir. Porque o ser humano realmente acredita que existe um pecado que é tão grande que Deus não pode perdoar, né? Que o sangue de Jesus não pode cobrir e redimir. Então, assim, em nós existe essa facilidade de crer, muitas vezes para o outro, mas quando é com a gente não crê, né? Então, eu creio que foi isso que aconteceu com Pedro aqui. Porque fé, gente, é fé. E crer até o diabo crer, né? A gente não tem como negar a influência de Jesus na história. Até o ateu sabe que foi antes e depois de Jesus. Isso é um marco histórico. Mas exercer aquela crença, né? Exige muito mais da gente. Exercer a fé, andar na fé. Andar na fé requer tudo de nós, né? Requer entrega completa, requer essa crença sólida completa. Se a gente realmente crê que Deus pode, a gente tem que crer que Jesus pode em nós. A fé verdadeira, ela não impõe limites a Deus, né? Ela não é uma fé de ilusão, ela é uma fé engajada, uma fé comprometida, uma fé sincera, uma fé transparente, sadia, livre, voluntária, ousada. É aquela fé que faz pular na água e continuar caminhando na água, né? É aquela fé que nos faz crer que Deus pode todas as coisas, inclusive em nós, para nós e através de nós. É muito fácil falar e crer para o outro, mas é tão difícil quando é a nossa vez. Quando nós temos que lutar contra a nossa autoestima que é baixa, nossa incredulidade, nosso medo, nossa insegurança, nosso orgulho, né? Muitas vezes a falsa humildade. Então, a fé que não é vivida é uma fé que não crê que o milagre pode acontecer em mim, na minha casa, na minha família, no meu tempo. É uma fé limitada, que eu creio que nesse texto Jesus chama de fé pequena. Por que eu penso assim? Ele mesmo disse, né? Jesus mesmo disse que a fé do tamanho de um grãozinho de mostarda podia mover montanha. Então, a fé não precisa ser grande, ela precisa ser inteira. Ela precisa ser real, verdadeira, completa. Nós precisamos crer que Deus pode fazer, que Ele pode fazer em nós. A fé, ela cresce com uma intimidade diária com Deus, quando Ele nos leva a crer que Ele é o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, Pedro, Tiago, João, Maria, Renata, Flávia, mas é o meu Deus também. A fé, ela não é experimentada como se fosse assim uma fé de vitrine, né?
a fé experimentada, ela é uma fé verdadeira, porque a fé de vitrine é bonita de ver, mas é intocável, é engessada, é dura, é dentro de um padrão. Esse texto, eu creio que é um convite para a gente sair do barco, sair da zona de conforto e crer que nós podemos todas as coisas nele, mas que ele também pode todas as coisas em nós. Amém? Essa, na minha opinião, é a fé inteira. E aquela fé limitada que crê que Deus faz, mas que ele não faz em mim, essa é a fé pequena. Que o Senhor possa fazer crescer dentro de nós essa fé que é inteira, que é completa, que é real, que é verdadeira. Amém? Um beijo no seu coração. Deus te abençoe.